dor de parto é uma dor de vida, não é uma dor de doença, não é uma dor de que tem alguma coisa de errado. Você tá trazendo seu bem mais precioso pro mundo. Então, olá, estamos começando mais um episódio do Valiosamente Podcast. Eu aqui com a minha dupla valiosa. Olá, pessoal! Vamos começar mais um episódio com uma convidada incrível, né? Com que tem certeza. Muita coisa legal para compartilhar com a gente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muita coisa curiosa também, né, Mari? Exatamente. Muita coisa que às vezes a gente só especula na internet, né? E a gente vai falar com um público mais específico hoje, mas vamos deixar para ela depois. Vamos lá. Mas antes da Mayara apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, curtir o vídeo, compartilhar, encaminhar aí para alguém que vocês conhecem, que pode se interessar por esse assunto, tá? Porque isso vai ajudar a gente a elevar ainda mais conhecimento sobre saúde mental, sobre o tema de hoje, para muita gente, tá bom? Então eu vou deixar sem suspense, vou deixar com a Mayara apresentar a nossa convidada e ir pro podcast. Vamos lá, então. Então, a gente tá aqui hoje com a Gabriele Lessa. Ela é mãe da Liv e do Joaquim, já passou por uma cesárea e após 2 anos teve o seu parto normal. Muito respeitoso, com plantonista, onde foi aí que ela decidiu ser doula e ajudar milhares de mulheres a viver essa experiência de forma mais positiva. Claro que dentro da realidade aí de cada uma, né? Ela é doula, então, e educadora perinatal, representante das doulas de São Roque, apoiadora da campanha Maio Furtacor, facilitadora de amamentação, aplicadora de tapping, é muita coisa, hein? Gente, tem muita coisa aí que essa mulher vai compartilhar. Ela é técnica em estética e cósmica, e o que ela hoje agora utiliza aí com um olhar mais voltado para o período grávidico e puerperal. Certo? Então, estamos aqui hoje com a doula e educadora perinatal Gabriele Lessa. Gabi, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo aqui, né? Maravilhoso estar aqui com vocês. Ótimo, acredito que ela vai passar muita experiência pra gente. Dúvida. E uma experiência que você já aconteceu. Exatamente. Você já vivenciou, né? Já vivenciei. Foi incrível, acho que assim, a gente precisou muito dela lá junto com a gente. Então, Gabi, conta pra gente um pouquinho o que é a doula, né? Eu acho que vamos começar por aí, e aí depois eu vou contando um pouquinho mais também até da minha experiência, como que foi, né? E o quão importante foi ter a Gabi junto comigo. Combinado. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais ouço, né? Quando eu falo assim, qual é a sua profissão? Que é doula? O que é doula, né? Como assim? Que é isso? Nunca ouvi falar. Bom, então a doula, ela é uma profissional habilitada para cuidar de gestante, tá? Então, dentro da minha empresa, né, claro que cada doula vai trabalhar de uma forma, com um tipo de acompanhamento, mas a minha forma de trabalhar é a seguinte: eu faço acompanhamento desde a gestação até o pós-parto. Então, na gestação, a gente vai cuidar tanto do físico, né, desconfortos, tudo que a mãe possa sentir, emocional, que é uma coisa que pega muito, e né? a gente vai ter que falar bastante sobre isso aqui, né? A dúvida pega muito mesmo. Acho que aqui tá o controle de muita coisa, né? Exato. E informativo, que também é muito importante, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem acesso a muita coisa, mas a gente também precisa saber filtrar, né? Então, o que é real, o que não é. Todas essas informações que a gente passa para as gestantes, elas são com base em evidência científica. Então, é sempre o mais seguro e o melhor para cada mulher dentro da realidade dela, tá? Porque cada mãe é única, cada bebê é único, né? Cada parto é único, cada né? parto é único. Então, a gente traz isso sempre para a realidade de cada um, né? E aí, a gente acompanha, então, a gestação, o trabalho de parto, né? Pós-parto imediato. Então, dentro do trabalho de parto, vai ser a mesma coisa, né? Emocional, principalmente. Informativo, a gente vai lembrando, porque às vezes a pessoa que tá ali não vai lembrar no momento que a gente estudou lá na gestação juntas, né? Então a gente vai relembrar tudo que a gente estudou, o que essa mulher realmente queria. Na hora da dor é difícil lembrar, né? Com certeza. Então a gente vai relembrar tudo isso, né? E a gente vai cuidar dos desconfortos físicos também. Então, de toda a ambientação, da sala de parto, né? Vamos usar técnicas não farmacológicas de alívio da dor.
Então, massagem, aromaterapia, bolsa de água quente, pente. Nossa, essa do pente, ela me olhou porque eu usei muito essa técnica do pente. Pente, quero saber o que do que é isso. pente, amiga. Conta aí, Gabi. Quando a gente usa um pente, a gente confunde o nosso cérebro, porque o cérebro não consegue focar em duas sensações ao mesmo tempo. Então, a gente dá o pente para elas apertarem, isso gera um desconforto na mão. E aí você tá sentindo o desconforto na mão e a dor da contração. E aí o cérebro fica meio confuso. Em que dor eu foco? No que eu bacana. foco? Então, para muitas mulheres, Legal. isso diminui a sensação de dor da contração. Diminui ótimo. muito, Isso me inclusive. lembra muito, na verdade, técnicas que a gente usa de ansiedade para pacientes em crise. Porque Exato. realmente, existem técnicas que você dar outro estímulo pro paciente para que o cérebro realmente confunda. Então, ok, onde que eu vou focar, né? Naquele novo estímulo, então tem o gelo, né? Segurar um gelo na mão ou na crise de ansiedade. E aí, essa do pente aí eu não sabia. E é legal que a gente pode realmente trazer pra essa realidade da ansiedade também. Até Sim. pra clínica, e eu nunca tinha pensado nisso. Sim, sim. É muito legal. Chiclete, então dá pra mascar chiclete durante o trabalho de parto, que também dá uma confundida. Então a gente cuida dessa parte, né? Do conforto. Eu falo que os acompanhantes, né? Ou as acompanhantes, quem tiver lá com ela, né? Ou seja marido, seja mãe, seja amiga, vai estar lá pra proteger e a doula vai estar lá pra cuidar das necessidades da mulher. Tá. E esse olhar é só a doula que consegue ter naquele cenário, porque a equipe técnica vai estar lá trabalhando, né? E a doula vai ficar ali só com a mulher. E aí no pós-parto a gente vai cuidar também do emocional, né? Puerpério, muita mudança hormonal, então a gente fica muito atenta, assim, a tudo, a todos os sentimentos e sensações, e a amamentação também, que é um grande desafio, né? Com Que certeza. bacana, ótimo. E assim, é um trabalho, eu acredito, muito valioso, importantíssimo. Com certeza. E eu acho que a gente, já de imediato, entrar numa coisa um pouco polêmica, né? Mas eu acredito que tem tudo a ver, porque muita gente negligencia isso achando que é frescura. Não tem? Muita, Principalmente as muita. pessoas mais maduras, né? Uhum, Mais velhas, acaba tendo esse olhar, né? Mas pra quê? Ai, é frescura, porque a mulher Nossa, não que aguenta. graça. que Ai, antigamente não graça. tinha nada disso, né? Exato. Eu parei sem doula e tô viva. Pra vir traumatizada às vezes, né? Exatamente. Por exemplo, eu passei pelo parto natural, né? Eu acho que é até legal depois você contar pra gente a diferença do parto normal e natural. E aí eu passei pelo parto natural e quero ter mais, né? Assim, foi uma experiência incrível, sim, de muita dor, né? Não dá pra gente esconder isso, Sim. realmente tem muita dor. Mas dá pra ser feliz num parto normal, natural. E se a gente tem doula, é incrível. Eu chamei mais a Gabi do que meu marido, inclusive. Porque o que acontece, né? Essa dor de parto é uma dor de vida. Não é uma dor de doença. Não é uma dor de que tem alguma coisa de errado. Você tá trazendo seu bem mais precioso pro mundo. Então, quando você atravessa isso, né? Fora todo o ciclo hormonal que acontece no nosso corpo depois do processo do trabalho de parto. Mas quando você passa por isso, você fala, cara, eu posso tudo nessa vida, sabe? É uma sensação de empoderamento que dá, né? E é isso, eu acho que é isso. É não encarar a dor de parto como uma dor de sofrimento, sabe? Porque sofrer no parto é ser violentada, é ser desrespeitada, é ser negligenciada, né? Isso é sofrimento. Agora, a dor, ela faz parte do processo. E você vai sentir dor. Mesmo numa cesárea, você vai sentir dor. Eu sempre falo pra elas que o ideal é que a cegonha trouxesse, igual no filme, né? Pra gente não ter que Com sofrer certeza. nada. Ou poderia ser a doula que trouxesse também, tava tudo certo. Mas não dá, né? Então, assim, dor vai ter de qualquer jeito. A diferença é como a gente vai encarar isso. Como a gente vai lidar com isso, né? E a gente ouve muita história trágica de parto normal, que é a pior coisa da vida, que não queria nunca mais viver isso. Mas a gente vê a diferença de uma mulher que viveu um parto respeitoso, como ela queria, da forma que ela idealizou, para uma pessoa que passou por um processo violento de desrespeito, né? É muito diferente. E querendo ou não, é um dia, é um momento que vai ficar marcado pro resto da Pra vida, sempre. né? Com Pra sempre. certeza. Não é aqueles momentos que, ai, tá tudo bem, vai de qualquer jeito, porque nem vou lembrar. Não, é uma coisa que sempre você vai lembrar, né? E sempre vai ter momentos onde vai se comentar a respeito disso, né? Inclusive, tem estudos, né? Até a OMS divulgou esses estudos que falam que a violência obstétrica, ela
é comparada, assim, nas sensações, quando a mulher vive, até com estupro, por exemplo. Então, todas essas sensações que a mulher carrega pro resto da vida vão ficar marcadas. Então, não é frescura. Precisa ser um momento especial, precisa ser um momento com muito respeito, né? E aí, assim, como que a gente entende isso? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são os procedimentos que acontecem, né? Em que momento eu preciso de alguma intervenção, porque eu sempre gosto de falar também que a gente não é a louca do parto normal, né? Porque vê doula já fala, ai, nem quero conversar com essa daí, que ela é a louca do parto normal. Mas não, eu defendo muito a segurança em primeiro lugar, né? Então, como eu falei, cada mulher vai ter sua realidade. Vão ter mulheres que não vão poder passar por esse processo. E aí a gente vai pensar em outras formas disso ser legal, disso ser respeitoso, né? Mas é isso, eu acho que focar nessa questão da experiência, sabe? E até na cesárea, ter uma cesárea respeitosa também, né? Faz ter, diferença. Assim, faz totalmente diferença, porque, assim, no período que a gente tá aprendendo, né, que a Gabi vai passando todas as informações e tudo mais, ela fala sobre a diferença de um parto cesárea comum, vamos se dizer, né, tradicional, e um parto cesárea no qual você tem o acompanhamento de uma doula, né? E quanto é importante cada um ali fazendo a sua parte, fazendo o seu papel, né? Porque, assim, a mãe, muitas vezes, quando tem cesárea, precisa de uma anestesia, alguma coisa assim, e aí ela vai e tem que ficar sozinha depois para voltar da anestesia, né? E aí, quando você tem o acompanhamento de uma doula, ela vai ficar ali do seu lado, porque depois todo o foco é do bebê, Exato. né? E aí a mãe acaba ficando ali. Então, se você tem uma doula, ela vai ficar ali do seu lado, vai estar junto com você até você voltar dessa anestesia. E até mesmo o processo de parto cesárea também pode ser totalmente diferente quando você tem um acompanhamento, né, Sim, Gabi? e é o que eu tava falando, né? Até perdi o foco do que eu tava falando. A gente fala demais e perde. Eu não sou a favor de parto normal a qualquer custo, né? Eu não sou. Eu acho que a cesárea ela existe para salvar vidas. Mas quando a gente usa ela indiscriminadamente, a gente causa um problema até de saúde pública, né? Porque isso aumenta riscos para mulheres, isso aumenta riscos para os bebês. Então, a OMS, por exemplo, diz que uma taxa segura de cesáreas, que salvaria vidas, seria em torno de 15%. A gente tem maternidades particulares que têm taxa de 90% de cesárea. Então, que isso aumenta de risco para a mãe e para o bebê, porque é uma cirurgia, não está escrito, né? Então, eu defendo realmente a segurança, né? Claro que cada mulher vai poder escolher o que ela quer, mas desde que ela tenha informação, que ela escolha realmente escolhendo e não sendo levada a escolher porque fulano sofreu isso ou ciclano passou por aquilo. Não, cada uma vai ter uma experiência, né? Exato. E isso que você falou de informação, eu acredito que é o ponto mais primordial de tudo, né? E pauta muito o seu trabalho. O seu trabalho é de muita informação, né? Então tem esse acompanhamento. Eu lembro que quando a Má tava esperando o Donzinho, ela falava, tem os encontros com a doula, Sim, né? sim, E aí sim. muitas E das quanto isso é coisas... importante, né? Exatamente. Aí muitas coisas, às vezes, a gente ia lá e eles compartilhavam. E eu falava, nossa, mas é assim, né? E assim, as pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa informação. Por isso que é tão importante, né? A mulher, o parceiro, a parceira, quem tiver lá, né? Não tem. A gente tem informação com base no que as pessoas dizem, né? Com base no que a gente lê na internet. Mas é isso. O que dizem as evidências científicas? É isso que a gente traz para elas. Né? Então, o que dizem os estudos? O que vai ser melhor dentro desse cenário? Né? Vai precisar realmente ter algum tipo de intervenção? Pode ser um parto natural? Sim. Qual é a diferença do parto natural para o parto normal? Conta pra gente, Gabi, um pouquinho, qual que é a diferença? Parto natural é aquele parto que não tem nenhum tipo de intervenção, nenhum acesso. Então, não tem medicação, não tem acesso, não tem nada, né? Aquele parto que a gente fala que é liso, ocorreu naturalmente. O parto normal, ele já vai ser via vaginal, mas ele vai ter intervenção, né? Então, colocar um acesso, tomar uma medicação. O meu foi normal, porque eu fiz uso de medicação durante o processo do trabalho de parto. Então, é diferente. E essa medicação é pra quê, Gabi? A medicação que a gente usa durante o trabalho de parto, geralmente é para alívio da dor, né? Então, tem medicação para alívio da dor, tem também antibiótico, para o caso de mulheres que têm algum tipo de risco, por exemplo, para infecção para o bebê, e aí precisa de uma série de exames, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas
pode ser preciso usar alguns tipos de medicações durante o processo do trabalho de parto. E as medicações, eu acredito que é importante ressaltar, né? Para quem precisa, né? Assim como a cesárea, Aham. não diminui, Não, né? de jeito nenhum. Isso é muito importante, não é? Má, com Porque não tem certeza. isso, né? As Uhum. mulheres, não, porque né, usou medicação, usou uma anestesia, já não. Não. Às vezes O que rola mesmo. importa é que a mulher se sinta bem com a experiência que ela teve, sabe? Independente do jeito que ela viveu. Eu já acompanhei mulher que escolheu fazer cesárea. E eu acompanhei. Tem doula que não acompanha. Mas eu falei, é o direito dela. Ela estudou, ela entende, ela está consciente dos riscos que ela está correndo, dos riscos que o filho dela está correndo, e ela quer fazer mesmo assim, então tá tudo bem. Eu vou estar lá pra te apoiar no que você quiser. O meu papel é só isso. Trazer essas informações e apoiar, né? Então, assim, o que importa é que a mulher se sinta bem, se sinta realizada, se sinta feliz com o que ela viveu, independente se teve intervenção, se não teve, se foi normal, se foi cesárea. É isso que eu defendo. Ótimo, perfeito. E um ponto importante também que eu acredito que é legal a gente falar, ainda sobre informação, né? A importância de ter informação sobre violência obstétrica, né? Porque tem mulheres que não sabem nem o que é isso, né? Então, quando a gente fala violência obstétrica, né? Eu acho que vem um cenário aí na cabeça das pessoas, né? Uma coisa meio imaginária, assim, né? Tipo, Irreal. né? E aí, assim, o que seria, assim, essa violência obstétrica, né? Quais pontos? Tem uma coisa que, por exemplo, assim, isso daqui, as pessoas falam, é pouca coisa, mas já é considerado. Existe essa... Sim, sim. Violência obstétrica é tudo que é feito sem consentimento. Então, por mais que um procedimento seja necessário, ele precisa ser consentido. Então, a pessoa que está parindo precisa autorizar com que aquilo seja feito. Então, é tudo que é feito sem consentimento. Até uma medicação, por exemplo. Tudo que é feito sem base em evidência. Então, assim, vou fazer só por conveniência. Tipo assim, Pra ficar mais vou mandar essa fácil. mulher deitar só porque pra mim é desconfortável ficar ajoelhado se ela quer parir nessa posição. Então, isso não pode, né? É violência também, obstétrica, xingamento, né? Como eu falei, procedimento desnecessário. Levar uma mulher para uma cesárea desnecessária é violência obstétrica, porque ela não está escolhendo, você está colocando a vida dela em risco. Então é isso, precisa ter... A gente fala muito do parto humanizado, né? As pessoas não sabem o que é isso. Pensa que é um parto lá no meio do mato. Eu também faria aqui em casa ou em qualquer lugar, né? Mas o parto humanizado é isso, né? Então, assim, ele pode ser no hospital, ele pode ser em casa, ele pode ser na praia, onde ela quiser. Mas ele precisa ter três pilares, assim, né? 3 coisas, né? Então, o primeiro é o protagonismo da mulher. A mulher tem direito de decidir como ela quer viver esse momento, desde que com segurança, né? Em segundo lugar, vem... procedimentos realizados com base em evidência científica. Então, tudo que for feito precisa ter embasamento, né? Da onde que eu tô tirando isso? Tô fazendo só porque é protocolo da instituição? Não, tem que individualizar, né? Cada caso. E o terceiro é a equipe multi e interdisciplinar. Eu acho que isso é muito importante, porque a doula entra aí, né? Uma equipe multidisciplinar, cada profissional vai fazer o seu papel cuidando daquela mãe, daquele bebê, né? E interdisciplinar, que conversa entre si. Então, o médico não pode odiar a doula que tá lá, né? Então, é importante que tenha essa conversa para que realmente esse ambiente, né, e esse processo seja legal para a mulher. Então, isso é parto humanizado. Se tiver esses 3 pilares, é um parto humanizado. Que bacana, perfeito. E assim, a gente tá falando sobre parto, mas automaticamente a gente fala também sobre o emocional dessa mulher, né? Que foi o que você trouxe Exato, muito em com evidência. certeza. Né? Então, tudo isso é para não ter danos emocionais, né? Traumas emocionais Sim. ali que podem ficar. Até porque já é muito hormônio, né? Igual a gente Exato. comentou também, né? Então, Já é assim, muita mudança. Já é muita mudança. Né? Já é muita coisa pra gente lidar sozinha. Então, assim, eu não tive doula na minha primeira gestação. Eu fui assim, né? Pela experiência do que minha família viveu, do que minha mãe viveu, minha avó viveu.
E o tanto que me fez falta esse apoio, sabe? No emocional mesmo. O parto, por exemplo, ele é um processo que é 70% emocional. Então, se a gente não cuida do emocional, fica muito difícil passar por esse processo de forma leve. Claro, as mulheres vão parir sem doula? Vão, óbvio que vão. Todo mundo pare, né? O mérito não é nosso. Mas a gente torna essa experiência muito mais agradável, muito mais legal, justamente para não tentar evitar esses impactos emocionais, né? Eu falo tentar porque nem sempre a gente consegue Sim. tudo 100%. E você falando, me lembrei agora, né? Ela me enganou, no caso, no meu parto, né? Porque assim, vamos contar a verdade do que a doula faz agora? Ela me enganou porque o que acontece? Eu queria muito parto normal, natural, podia ser, né, um dos dois, assim, eu queria muito essa experiência. E aí, eu travei, né, na dilatação, né? E aí eu fiquei com 4 centímetros por muito tempo. E aí eu já tava quase assim, não me aguentando mais, o Wesley também não tava quase aguentando mais, e aí vem a importância dela ajudar a gente no emocional, né? Porque aí ela conseguiu, assim, meio que em olhares, eu acho que conversar com o Wesley, né? Porque, assim, de deixar ele não desistir, porque ele falou que se ela não tivesse lá com a gente, ele teria me levado para uma cesárea, por exemplo, porque ele não tava aguentando mais ver a situação, né? E aí ela falou pra mim, não, você já tá 70%. Na minha cabeça, 70%, né? Eu tô aí com 7, tô abafando, então daqui a pouco vai nascer, né? E eu tava com 4, na verdade. Então, assim, o quanto é importante realmente essa parte aí, né, dessa informação do nosso emocional, né? E do nosso controle da mente mesmo. Porque aí eu falei, não, se eu cheguei até aqui, agora eu vou até o final. Já passei da metade, da metade. Menina, eu tava pra baixo da metade. E né? foi rápido, E não foi rápido depois, né? Mas assim, e o quanto de informação a gente precisa ter mesmo. Porque assim, geralmente, não, tá com 4 dedos, tá com dedo. Eu fiquei com um dedo de dilatação, por exemplo, por mais de 15 dias. Com um dedo. Né? Então, assim, realmente a informação, ela salva mesmo, né? E, assim, essa parte do emocional, porque provavelmente se tivessem falado pro Wesley, ele ia falar pra mim, né? Não, você tá com 4 de dilatação. Pronto, aí já era. Já era. Não, misericórdia, não vou aguentar mais, né? Então, assim, esse trabalho todo, assim, de fortalecer não só a gestante, né? Mas como o acompanhante que tá ali também, né? Porque, assim, é um misto de coisas que vai acontecendo durante esse processo. A doula, ela é da mulher, assim como acompanhante, né? Só que ela não tem essa ligação emocional que o acompanhante tem. Então, pra eles, é muito difícil ver a pessoa que eles amam sofrendo, com dor e não tem o que fazer. Então, assim, a doula vai entender isso, que tá tudo bem, que é normal, e vai tranquilizá-los nessa parte, né? Tá tudo bem, é normal, já vai acabar, né? E assim, como é bonito todo o processo que a gente tem, né? Porque assim, tudo que ela faz com a gente tem todo um significado. Então, eu acho que assim, as frases, a decoração do quarto, o cheiro, luz, iluminação, tem todo um cuidado por trás, né? Para que aquilo se torne mais leve, mais tranquilo. E aí você se sente bem naquele ambiente, aí automaticamente a gente vai ficando mais tranquila e aí vai deixando as coisas acontecerem, Você né? sabe que eu acho que é importante falar isso, né? O parto, ele é um evento sexual. Todos os hormônios que atuam no processo de trabalho de parto, eles são os mesmos hormônios que atuam numa relação sexual. E aí eu sempre falo isso, inclusive na aula de acompanhantes, né? Eu falo, gente, pensa comigo, é possível ter uma relação num ambiente desfavorável com um monte de gente entrando? Oi, qual o seu endereço? Quantos anos você tem? Sua data de nascimento, né? Então, assim, essas coisas, essas interferências que acontecem no ambiente, elas influenciam o processo hormonal do corpo quando a gente tá passando pelo trabalho de parto. Então, estar num ambiente acolhedor, se sentindo segura, se sentindo protegida, né? Se sentindo à vontade, relaxada, faz com que tudo flua melhor. Existem 2 ciclos, a gente fala. O ciclo da tensão, né? Então, quanto mais tensão, mais medo, mais dor. E quanto mais segurança, mais acolhimento, a gente consegue lidar muito melhor com essa dor. Eu acho que assim, eu lembrei agora também, né, de uma frase não, na verdade é uma história que você conta da montanha, que realmente ajuda muito. E eu acho que isso vai ser muito importante para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, né? Porque realmente naquele momento você não consegue lembrar de muita coisa, né? Mas assim, alguns pontos que vão ficando marcados assim, você
vai deixando você mais forte pra você conseguir terminar de viver. Eu acho legal você contar pra gente essa... Acho que é uma parábola, né? É uma analogia, Uma analogia, né? isso. Que o parto pode ser comparado à escalada de uma montanha, né? Então, para escalar aquela montanha, você vai precisar conversar com pessoas que já passaram por isso, entender sobre a montanha, né? Vai ser difícil, vai ser um processo cansativo, você vai pensar em desistir muitas vezes, mas quando você chegar lá em cima e ver a vista e saber que você subiu com as suas próprias pernas, a sensação é uma avalanche, assim, que te inunda, que é inexplicável mesmo, né? Então, o parto é isso. É um processo que não é fácil, que dói, que requer do nosso emocional. Mas, quando você chega lá no topo, que você fala, cara, eu consegui, é muito gostoso. E o mais importante, né? Eu consegui uma experiência legal, né? Sim. Uma experiência boa, diante de todo o cenário que a gente vive, né? O cenário obstétrico. Isso é difícil. Sim. É difícil conseguir um parto assim, né? Perfeito. Sim. E assim, até essa experiência boa, quando se tem essa experiência boa, você pode relatar e encorajar outras mulheres. Sim. Porque às vezes tem tantas mulheres, né, que ficam muitas vezes ali procrastinando a questão de ter filhos porque fica com medo, né, do parto. Exato, exato. E influencia também no puerpério, né? Então, a experiência de parto vai influenciar muito no puerpério. Eu passei isso na pele. Então, o meu primeiro parto foi cesárea, né? E aí foi muito desafiador. Não foi nada do que eu planejei. A minha filha foi planejada, foi muito esperada. Eu imaginei cada detalhe dela, mas eu não imaginei nada do que eu vivi. Não me preparei pra nada do que eu vivi. Então, o meu puerpério foi muito difícil. Foi muito difícil. E para as pessoas que estavam à minha volta, foi muito difícil me entender. Então, entender o que eu tava passando, os meus sentimentos, né? Eu não deixava ninguém chegar perto dela, não deixava ninguém tocar nela. Eu fiquei paranoica, literalmente. Hoje eu consigo entender isso, mas naquele momento era o que eu tava vivendo, sabe? Então, assim, o quanto isso é importante, o quanto isso impacta realmente, né? E aí, quando eu engravidei do meu segundo filho, eu chorei por 3 meses, porque eu tinha desespero de viver aquilo de novo. Eu tinha pavor, então eu quis ter um parto normal, não porque, nossa, senti muita dor da cesárea, senti dor, senti desconforto, mas porque eu não queria viver aquela experiência que eu tinha vivido, né? E eu tinha uma filha pequena também, né? Contando com a recuperação. Mas eu não queria viver de jeito nenhum. Então, o quanto isso impactou, né? Na minha saúde mental, no meu emocional, isso é muito importante. E esse é um ponto importante a gente falar, porque o que acontece? A partir do momento que a mulher ela descobre que tá grávida, né? Toda a atenção é voltada para, ai, vai chegar um novo membro na família. Então, toda a atenção é voltada pro bebê, né? Então, é essa idealização do bebê, e aí é o quartinho do bebê, e o nome do bebê, nananana. Aí a mulher acabou ali de parir, aí todo mundo já quer ir na casa ver o bebê. Não é um negócio assim. Gente, eu nem sou mãe, mas eu observo, achei que é uma falta de respeito. É verdade. Você vê a mãe com o bebê, oi, meu bebê! E a mãe não existe ali. Exatamente, a mãe não existe, né? A mãe, ela é colocada ali atrás das cortinas, né? Como se o bebê, chegou sozinho, né? Assim. A mãe nem fez nada. Então, por isso que é tão importante esse trabalho, né? Porque, assim, é a atenção para essa mãe, que tá se formando mãe. Todo esse processo que ela vai passar. Porque por mais que tenha muitas vezes pessoas em volta, eu acredito que a mulher, ela se sente nesse momento muito sozinha internamente, né? Muito. Porque é uma, né? Muito. Sim, e por mais que às vezes a gente tenha as pessoas ali junto com a gente não consegue descrever, explicar o que a gente tá sentindo e o que tá acontecendo, e a gente mesmo assim se sente sozinha, mesmo com as pessoas ali. E o nosso corpo, ele é muito sábio, né? Então, assim, a gente esquece muita coisa que a gente vive. Para as nossas mães, é óbvio que elas não vão lembrar que elas sentiram isso. Você lembra como é a dor do parto? Você sabe descrever a dor do parto? Não, descrever não, eu só sei Você que é sabe uma que dói. cólica. Isso, dói, é uma cólica Mas você não sabe descrever. Mas não sei descrever. Porque a gente esquece. Verdade. Eu vejo mulheres parindo, mas eu não sei descrever a dor do parto. Em mim, entendeu? Então isso é muito louco. Então as pessoas, elas não vão lembrar que elas passaram por isso. Tipo, você tá louca. O que você tá sentindo? Eu não passei por isso, tá tudo bem. Seu filho tá aí lindo, saudável, e você tá triste? Como assim?
né? Então, isso é importante. E o nosso preparo na gestação, ele também é pro puerpério. Porque, como eu falei, a gente idealiza muito o bebê. A gente idealiza, né, como vai ser, que vai ser tudo lindo. E quando a gente olha para aquela criança real, que chora e você não sabe o que quer, que tem dor e você não sabe que dor, né, que não dorme, não te deixa dormir. Meu, isso é enlouquecedor. É desesperador. Então, lógico que na teoria é muito mais lindo, muito mais fácil que na prática. Mas quando você conhece, não, tá tudo bem. Eu não estou dormindo, mas isso é normal. Isso é uma fase, isso vai passar, Ótimo. né? E aí, a gente entra no outro ponto que é muito importante que você falou, né? Que você falou assim, né? O quanto que quando esse bebê ele nasce, daí tá lá chorando, né? E tudo mais. E aí a mulher, ela é anulada. Aham. De sentir De sentir. frustrada muitas vezes, né? De se Exato. sentir mal, de se sentir triste. Porque as pessoas daí vêm os comentários, né? Mas não quis. Mas não quis ter filho? Mas ele não Então tá com agora não- saúde? Ele Ele tá então não bem. reclama. Mas, gente, não é essa a questão, entendeu? A questão é que você tá renascendo, você tá se redescobrindo. Você tem um ser humano que depende de você 24 horas por dia pra sobreviver. Você não pode É uma deixar, novidade, né? né? Então é uma vida nova. E aí, além da vida nova, tem a questão hormonal, que a gente não pode ignorar, né? Porque ela acontece. A queda nos hormônios no pós-parto, gente, é terrível. Então, assim, são coisas que não podem ser ignoradas. E a doula cuida dessa parte. A doula vai cuidar dessa mulher, sabe? E isso é muito importante. O tanto de mulheres que falam assim, eu só prossegui com a amamentação porque tinha você. Não é porque tinha eu, é o apoio, né, que faz diferença. É alguém com conhecimento É, que tá sim. apoiando, né? Uhum. Exato. É isso que E faz essa parte diferença. da amamentação realmente é algo muito, assim, desesperador no começo, né? Uhum. Mas que o quanto desse apoio também emocional é realmente muito importante para você não desistir mesmo daquilo, né? Porque a dor realmente também vai acontecer, né? Amamentar é muito gostoso, é muito lindo, né? Eu amamento até hoje, mas assim, é algo que no começo é muito doloroso. E são coisas que, se a gente for analisar, são dois tabus, né? Parto normal e amamentação. Porque quando a gente fala, muitas mulheres se sentem feridas. Tipo, como se a gente estivesse julgando. Mas, muitas vezes, essa informação nem é julgamento. É só o sentimento que ela sente mesmo em relação àquilo. Então, eu me frustrei porque não amamentei. Aí, quando alguém fala assim, é importante amamentar até os 2 anos. Mas eu não sou menos mãe porque eu não amamentei. Então, isso é uma ferida, né? Sim. Não é algo que alguém tá falando que você é menos mãe. Ninguém falou isso, né? É importante. Ponto. Não conseguiu? Paciência, a gente tem outros recursos, né? Graças a Deus. Mas são coisas que são difíceis. E as mulheres morrem de medo, assim, eu morro de medo de ir pro hospital e forçarem o parto normal. Gente, isso não acontece, sabe? A gente tem um número muito maior de cesárea. É muito mais difícil você ter um parto normal do que você marcar uma cesárea. Você luta contra um monte de coisas. E a amamentação é a mesma coisa. Você luta contra um monte de coisas. E aí, se você não tiver alguém ali do seu lado, te apoiando, te informando, dizendo que tá tudo bem, você desiste. Sim. O quanto esse apoio emocional realmente, assim, acho que durante, depois, tudo, né? É muito importante mesmo. Exato, exatamente. E assim, até existem algumas coisas específicas, algumas estratégias, talvez, para lidar com essa ansiedade, esse estresse que a mulher tem, né, durante todo esse processo que você, como doula, utiliza? Olha, eu acho que a informação já nos permite isso, controlar essa ansiedade. Então, quando eu entendo o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, quando eu entendo que tá tudo bem, né, que não tem nenhum problema, isso me faz ficar tranquila, né? Não tão ansiosa. Claro que a gente sente, né? Sente ansiedade no final, quer que o bebê nasça logo. Mas só o fato de você saber, não, tá tudo bem, esperar. Meu bebê tá bem, né? A doula tá falando ali, não, tá tudo certo. Então, só essa informação eu acho que é o ponto-chave, assim, de toda gestante. Todo mundo que tá gestando precisa ter informação de qualidade. Não é qualquer informação. A gente não consegue aprender tudo no Instagram, né? Então, não é qualquer informação mesmo. Tem que ser uma informação
baseada em evidências científicas. Eu sempre bato nessa tecla. Sim, perfeito, perfeito. E tem muito disso, né? Hoje, com tanta informação que a gente vê nas redes sociais, principalmente. Sim. Eu vi um vídeo lá. A mãe é mãe, né? Gente, a vida da mãe é um transtorno hoje em dia. Porque você pode fazer isso, daqui a pouco aparece outro vídeo. Não faça isso. De jeito nenhum, você vai traumatizar o seu filho. Você vai criar um delinquente. E aí você fica, meu Deus, o que eu faço? Como ser mãe, né? Sim. Então a informação é muito boa, desde que a gente saiba filtrar. Porque senão a gente enlouquece também. Sim, a gente acaba se cobrando muito também, né? Sim, sim. Então, assim, é o que você falou, né? Não querer aquilo a todo custo, mas entender que se não der certo, que tem outras saídas também. E que saídas, né? Então, pensar nessas saídas. O parto, ele é sempre uma caixinha de surpresas. A amamentação é uma caixinha de surpresas. Porque a gente não sabe como vai ser aquele bebê quando nascer, se ele vai ter alguma disfunção oral, o que vai acontecer, né? Então, assim, tudo é uma caixinha de surpresas. Mas a gente se prepara com vários planos. Então, a gente vai ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, né? Se um não der certo, a gente parte pro outro. E se não der certo, a gente parte para outro, né? Então, a doula vai ajudar a traçar esses planos, sabe? Eu acho que assim, e fortalecer também o quanto a gente é capaz, né? Eu acho que assim, durante todo esse processo de informação, a Gabi vai fortalecendo muito isso na gente, né? O corpo é sábio, você vai conseguir, e aí fazendo a gente acreditar no nosso potencial. Sim. Também, né? Porque às vezes tô desacreditada de tudo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né? Essa parte da saúde mental, nesse fortalecimento de acreditar em si. Sim. Até porque a dor, né? A pessoa com dor, a mulher com dor, ela distorce muito, né? Então, quando a gente tá diante de situações dolorosas, né? Fisicamente falando, nossa senhora, né? Pode fazer de qualquer jeito, arranca, passa a faca aí, não é? Sim. Até eu mesma, no finalzinho, né? Quando tava já perto do Dom nascer, eu já tava, pelo amor de Deus, alguém tira essa criança daqui. Ela olhava A pra todo mim, não tem como custo. puxar. Não tem como puxar. E, assim, e como a gente tem consciência que vai sentir muita dor, eu acho que isso ajuda muito, né? Até tanto que no momento ali que eu não tava nascendo, eu consegui ouvir a música que tava tocando e eu não queria aquela música. E aí eu consegui pedir a música que eu queria, né? Então, assim, são detalhes que a gente consegue controlar, né? Não é uma coisa, assim, é uma dor muito forte, realmente, mas não é algo que... E não vai ser assim pra todas as mulheres. Sim. Eu sempre falo assim, se prepara pro pior. Se prepara que você vai sentir a pior dor da sua vida. Se não for, tá tudo lindo, né? Mas sempre se prepara pro pior. Pro pior cenário, pro pior atendimento, pra pior dor. Porque quando a gente cria muita expectativa de tudo muito lindo, a gente se frustra mais, né? A chance de se frustrar é maior. Sim. E vamos falar de um ponto que eu acredito que é importante também, da questão das doulas dentro dos hospitais, né? Porque eu acredito que isso deve ter sido uma briga em alguns lugares, né? Nem todo lugar é aceito. Nem todo lugar aceita, né? É uma lei municipal, né? Então, a lei da doula é diferente da lei do acompanhante. A lei do acompanhante é federal, então vale em todo o estado. A lei da doula não, ela vai valer em cada cidade. Cada cidade tem sua lei. Então, em São Roque, por exemplo, que é onde eu moro, fazem poucos anos. Em 2022 mesmo que a gente conseguiu oficializar e deixar tudo certinho, sabe? Mas ainda tem hospitais que não aceitam a nossa entrada, que negam. Porque, primeiro, que a gente também é uma testemunha, né? E segundo, que mulheres que têm doula, elas questionam muito, elas não aceitam tudo de qualquer jeito. Dá trabalho pra eles, entendeu? Então, eles não querem. Dá trabalho, né? O certo. Dá trabalho, o certo, né? Enquanto deveria ser ao contrário, né? Eles terem essa percepção de profissionais que entendem essa questão da equipe multidisciplinar, por exemplo, eu amo trabalhar com enfermeiras obstetras. Elas entendem um pouco mais que alivia o trabalho delas, né? Porque a gestante não vai ficar toda hora ali chamando, falando, eu tô com dor, faz alguma coisa. Me ajuda. Né? Me ajuda, me dá um remédio. Não, pode acontecer, mas diminui muito
né? Então, geralmente a gente chega nos hospitais que tem enfermeira, elas deixam a gente super à vontade, a gente fica ali, quase nem chama elas, elas falam, ó, a hora que estiver nascendo, você me chama. Tá bom. E realmente, no meu caso, foi o que aconteceu, né? A gente só chamou uma enfermeira obstétrica no momento em que tava nascendo mesmo, Elas né? vêm de tempos em tempos pra avaliar Os o médicos bebê, vêm também, né? Enfim, ver a progressão do trabalho de parto, mas é muito pontual, não vai ficar ali toda hora. Então, não exige muito dos profissionais também, né? Só que dá trabalho. Porque, que nem eu falei, a Mayara, por exemplo, não pariu deitada, né? Não, A foi embaixo do enfermeira que chuveiro. acompanhou ela teve que ficar quase de ponta cabeça pra pegar o dom. Foi, nossa, realmente foi assim, bem diferente, né? Tava embaixo do chuveiro, no banquinho, lá tem um nome específico? É do banqueta banco? de parto. Banqueta de parto, né? Tava numa posição totalmente desfavorável pra ela, porque teve que ficar toda torta ali perto do vaso, por exemplo. E ela lembra que ela falou, ai, meu pé tá dormindo. Então, assim, não é uma coisa que é conveniente, né? Pra ele. Porque se ela tivesse de pé, toda bonitinha, esperando, e eu tivesse deitada, pra ela teria sido muito mais fácil, né? Tanto que ela precisou, acho que, tomar um banho depois, porque ela ficou toda molhada, né? Então, assim, realmente dá um trabalho maior Mas aí aí pra entra eles, naquele né? ponto que foi o que você falou. Esse é o momento da mãe, né? Da mãe. É o que é conveniente Exato. pra mãe, é o que é confortável pra mãe, Aham. né? né? E não ali, então é realmente trazer muito isso, essa leitura, E nós, né? da Fazer essa leitura. assistência, que estamos ali cuidando dessa mãe, a gente tem que pensar no bem-estar dela, só, né? Quantas vezes eu já fiquei horas sem comer? Porque eu sei que eu trabalho com isso, que eu preciso estar ali. Então, se a mulher precisa de mim, eu vou ter que ficar. Ué, né? Eu me dispus a isso, eu escolhi essa profissão. Então, é a mesma coisa que as pessoas que estão lá, né? Quantas horas eu já fiquei sem dormir? Já acompanhei trabalho de parto de mais de 30 horas. Então, é o que eu escolhi, eu sei que isso pode acontecer. E eu acho legal você falar isso pra gente, pra desmistificar essa coisa de tempos de parto. Né? Então, assim, tem parto que nem o meu caso durou 8 horas, né? Mas tem parto que leva 30 e tantas horas, né? E o porquê disso? Né? Por que que tem parto que demora mais e a mulher aguenta ficar todo esse tempo? Por que não fica o tempo todo sentindo dor? Como que é? Fala um pouquinho São pra casos gente. mais específicos que demoram tanto, mas, por exemplo, para uma primeira gestação, e tem uma coisa também que é importante falar, que o tempo no trabalho de parto, a gente tem uma percepção diferente dele, né? Então, você vive ali por 14 horas daquele processo, parece que passaram 2. No meu caso foi isso. Foram 8 horas, mas eu tenho a sensação que foram 3, 4 no máximo, assim. Você perde a noção realmente Sim. do tempo. E para uma primeira gestação, a gente espera de 12 a 14 horas mais ou menos de trabalho de parto, né? Para as outras, o corpo já sabe o que fazer, então tende a ser mais rápido. Mas tem várias coisas que podem influenciar. Posicionamento do bebê, questão emocional pode travar o trabalho de parto. Então não é que a mulher sentiu dor, uma dor imensurável durante essas 30 horas, né? Essas contrações, elas começam mais fracas, né? Tem as fases do trabalho de parto. Eu sempre falo também que quando você acha que você não vai aguentar mais, é porque tá acontecendo, tá nascendo. Então, não é um processo que você vai ficar o trabalho de parto inteiro falando, ai, eu não vou aguentar mais. Meu Deus, eu não vou aguentar mais, né? É uma dor que ela vai subindo o nível. Esse, por exemplo, era um bebê prematuro, que daí travou o trabalho de parto, e aí eles não iam fazer nenhuma intervenção, porque era um bebê prematuro, então deixou as coisas fluírem naturalmente. E aí, durante essas 30 horas, a gente conseguiu comer, dormir um pouquinho, conversar, até ela descansou. Então, assim, não foi 30 horas lá, sofrendo, gritando. Ativo, né? Porque normalmente essa é a percepção, né, de quem tá de fora. Olha e fala, meu Deus, ficou 30 horas inteiras sentindo dor e ninguém acudindo. Nossa, que judiação! E aí, por que já não levou pra uma cesárea? E assim, o que eu falo, né? É importante a percepção da mulher sobre isso, né? Porque a gente achar de fora é uma coisa, mas a mulher. Eu tive uma gestante recentemente que ficou por dias induzindo, fez todos os tipos de indução possíveis, porque ela tinha miomas, então era um caso específico. E aí ela chegou aos 9 centímetros, mas precisou ir para cesárea. E aí depois eu fui conversar com ela, qual tinha sido a percepção dela, porque daí até todo mundo ficou falando, né? Ai, tipo, por que já não fez a cesárea de uma vez? Olha isso, ficou tentando de tudo e não fez a cesárea. E ela falou assim, Gabi, eu já quero viver tudo de novo.
Porque pra ela foi legal, ela queria viver isso, né? Foi a experiência que, não que ela idealizou, mas que ela foi respeitada, ela foi, né, entendida, ela foi cuidada. Então, por mais que ela tenha ficado cansada, com sono, estressada, foi uma experiência positiva pra ela. Então, se ela tivesse ido direto pra cesárea, talvez não tivesse sido da forma com que ela sente hoje, né? Exato. Sim. E assim, Gabi, quais são as técnicas assim que você ensina? Eu sei algumas, assim, algumas coisas, mas assim, para ensinar das mulheres aí, que você aborda para ajudar aí na redução dessa dor no momento, assim, pensamentos que você vai ajudando elas a ter e até mesmo se sentirem mais seguras e confiantes para conseguir o parto que elas idealizam, independente de qual seja. Ambientação é o principal ponto, é muito importante. Então, frases de afirmação, por mais bobo que pareça, né? Ai, vai colar um monte de frase na parede. Às vezes elas não vão nem ler, mas tem mulheres que de tanto ler, aquilo entra na cabeça, né? Então, eu sempre tento colocar bem de frente. Se a mulher tá no banheiro, eu colo nas paredes do banheiro. Daí a gente vai pro quarto, eu colo lá no quarto. Frase de afirmação é uma coisa que dá muita força pra gente no trabalho de parto, assim. Inconscientemente. Sim. Bolsa de água quente ajuda muito. Salva trabalho de parto, bolsa de água quente. Porque às vezes a mulher quer descansar, quer ir pra maca, quer deitar. E aí não consegue. Então, assim, essas técnicas que a gente usa de não farmacológicas, às vezes elas ajudam a lidar com a dor. E você conseguindo lidar com a dor, você consegue encarar o processo. Né? Então, é que nem eu falei, do pente... Eu acho que outra coisa que eu lembrei muito, assim, que pra mim ficou muito marcado, realmente foram as frases. Eu acho que bater o olho e ver, assim, meu corpo sabe o que tá fazendo. São ondas que vão e voltam. Outra coisa que eu acho muito legal que vocês fazem também é aquele mobile. O mobile de fitas, Né? Assim, parece uma coisa tão simples, né? E às vezes a gente quer buscar coisas extraordinárias e coisas gigantescas e acaba esquecendo do simples, né? Exato. Então, um simples mobile de fitas, no momento que você tá ali, né, de dor, enfim, que você tá passando por esse processo, nossa, você bateu o olho naquilo, vem assim... Explica pra nós o que é esse Vamos lá. mobile de fita. Eu acho que você lembra, assim, você vai lembrar porque você gravou. Isso, a gente tem o chá de bênçãos e aí vocês gravam as mensagens, né, pra gente. Isso. E aí, durante o momento que a gente tá assistindo ali, né, é um O chá de spoiler, né, bênçãos- pras mães. O chá de né? bênçãos é na gestação, tá? Isso, A gente durante faz a lá gestação. no final da gestação pra dar uma trabalhada na ansiedade também, né? Isso. Então é um momento ali, um dia de relaxamento que a gente foi lindo, faz. né? Totalmente especial, lembra? Sim. E aí, com base nas homenagens, né, que vocês veem, Isso. elas constroem esse mobile de fitas. Cada fita pode representar um sentimento bom que ela sentiu naquele momento, ou uma pessoa que ela ame muito, que ela viu ali, mandando uma mensagem pra ela. E aí, lembrar disso no momento, né? Ajuda muito, muito mesmo. Porque são coisas assim que você bate o olho e já vem a memória, né? Então, assim, todas as pessoas que foram gravando, né, pra mim a mensagem, então eu fui amarrando uma fita pra cada pessoa. Então, assim, eu bati o olho e falava, não, eu vou conseguir. Né? Então, assim, o quanto isso é poderoso. E o legal também é que depois o Dom acabou brincando também, vira um brinquedo pra criança. E, assim, tem todo um significado. Eu acho muito legal, muito emocionante, realmente, Essas coisas simples, elas fazem diferença pra gente poder enfrentar o processo de forma mais leve, né? E entender que realmente a cabeça da gente, ela é muito poderosa. Né? Assim, e tudo tá na nossa mente. Né? Porque, assim, desde o começo que você tá ali sentindo a dor, você automaticamente vai tendo algumas lembranças e algumas coisas, porque você não tá desacordada. Não, né? Não é uma tá dor que você consciente. fica assim, inconsciente. Não, você tá às consciente. vezes não consegue responder por você. Sim, Então, isso por é isso verdade. que é importante os acompanhantes participarem desse processo informativo. Mas você está consciente do que está acontecendo. Sim, isso né? é verdade. Então, é muito importante entender isso, que os acompanhantes eles são a voz da mulher, porque a mulher não consegue. Tem mulheres que vão conseguir, mas tem mulheres que não vão conseguir se defender naquele momento, ou defender o que elas queriam. Ou falar o que tá acontecendo mesmo, né? Eu só conseguia pedir água. E chama a Gabi. Exato. Né? E uma coisa que é interessante, né, que você falou. Eu sempre fui muito mole pra dor. Pra dores, né, na vida, assim. Eu sou mesmo. Qualquer dor eu já tô entregue. E aí, eu sempre ouvi isso. Você não vai aguentar. Porque você é mole.
Você não vai aguentar passar por Se você não um aguenta essa processo. dorzinha... Tipo, você não aguenta nada. Como que você vai aguentar parir? As pessoas já desencorajam, né? Olha quantas frases que vão desencorajando, né? Exatamente. Então, assim, a gente vive isso. As mulheres vivem isso. E aí, eu lembro que durante o processo de trabalho de parto, eu tava muito, não, eu vou conseguir, eu sou forte e tal. E eu passei por uma situação que me desestabilizou emocionalmente, com família ali, né, na hora do trabalho de parto. E a partir daquele momento, eu já falei, não consigo mais. Então, uma coisa que mexeu com o meu emocional me trouxe aquilo. Eu não consigo, eu sou mole, eu não vou aguentar. Me leva pra cesárea, não quero mais. E aí, meu marido tava lá, não, agora você não vai desistir. Agora a gente chegou até aqui, você não vai desistir. E eu tinha doula também, né, na segunda gestação. E aí a gente foi, eu consegui. E depois eu só consegui olhar e falar assim, gente, realmente eu consegui, né? Eu mesma duvidei da minha capacidade. Sim. Por tudo que eu ouvi, que eu acreditava sobre mim, né? Sim. Mas foi uma coisa que me desestabilizou emocionalmente. Sim. O emocional, ele pesa muito, Muito. né? Muito. Então, é muito importante a mulher, né? Desde do início ali da gestação, né? Já estar zelando por esse emocional, cuidando desse emocional e ter pessoas do lado, né? Que vão fazer com que ela se sinta mais segura realmente, Sim, né? Com certeza. E acredito que além de tudo isso, né? Que você falou aí do papel da doula, que é valiosíssimo. Um outro ponto que eu acredito que não foi falado, mas na minha humilde opinião, eu acredito que é importante, é o quanto você acompanha essa mulher desde a gestação, então desde o início ali, né? E cria-se essa intimidade, porque o parto é um momento tão íntimo, né? Exato. Porque aí tem a vergonha, Uhum. né? Sim. Então tem toda Que essa também vergonha. atrapalha. Né? Exatamente. Então a mulher, ela se sente ali envergonhada, É. né? Porque ela tá exposta, Uhum. né? Como que as pessoas estão me olhando, né? Então, tendo alguém, né, que dá essa segurança, essa confiança, também se sente mais confortável, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu Eu acho sempre que assim falo até... que... Desculpa. Pode falar, não, pode falar. Que doula é conexão, né? Sim. Então, assim, tem muitas doulas. Tem vários tipos, vários jeitos. A minha sócia, por exemplo, é o oposto de mim. E é muito engraçado porque a gente fica analisando as nossas gestantes e eu falo assim, pá, as suas gestantes são você. E as minhas são eu. É muito parecido. Porque isso é conexão. Então você se conecta, cria essa intimidade e a pessoa tá ali. E a gente também cuida da dignidade da mulher, né? Então eu sempre falo, fica tranquila que a sua dignidade a gente vai tentar deixar ela intacta aqui nesse momento, né? Isso é muito isso que você falou é muito importante mesmo, essa questão da identificação, né? Assim, quando eu tava, ainda nem tinha descoberto que estava grávida, eu estava procurando doulas e aí eu coloquei Já idealizando. já idealizando tudo, a pessoa que quer controlar tudo e na hora você exato. percebe que não controla nada. Ansiosa, será? Ansiosa, será? Não, né? E aí eu acabei vendo a foto da Gabi e aí foi ali que eu me identifiquei. Eu falei, nossa, e aí eu entrei em contato com ela e aí eu queria saber informações. Eu acho que isso também é muito importante, né? Porque às vezes, você nem tá grávida, por que você veio me procurar? Uhum. Né? E acaba a gente não tendo essa atenção, né? E tudo eu acho que é muito importante antes da gente conseguir ter de informação e ter de pessoas, isso que eu ia falar aquela hora, pessoas ao nosso lado que nos apoiam nas nossas ideias, na forma que a gente tem, assim, de princípios e de valores. Sim. E o quanto é importante os amigos que a gente tem ao lado, né? Por exemplo, a Mari foi uma pessoa muito importante durante a minha gestação toda. Porque, assim, além, claro, ela se preocupava com o bebê, né? Tanto que hoje ela é madrinha do Dom, mas, assim, ela se preocupava muito mais comigo. E eu sentia isso dela, sabe? E aquilo foi um apoio muito grande pra mim, conseguir. E ver que eu era capaz daquilo que eu queria, né? Então, assim, as amizades também influenciam muito. Você sabe, a minha melhor amiga tá grávida, né? Agora eu vou falar especialmente pra ela. Só que ela está grávida do terceiro bebê. E todas as vezes que ela engravidou, eu estava com um recém-nascido. Então eu não pude ser a amiga que eu queria ser pra ela. E aí eu tava falando pro meu marido... Ontem, acho, inclusive, no carro, eu falei assim, agora eu vou ser pra ela a amiga que eu gostaria de ter no meu puerpério. A amiga que vai, que segura a criança pra você dormir, que te leva a comida pronta, que vai fazer uma faxina na sua casa. Sim. É disso que as mulheres precisam, Exatamente. sabe? E a Mari foi isso pra mim também, sabe? Assim, ela mora em outra cidade e aí ela sempre que podia...
nos horários dela, assim, de correria, de atendimento, ela sempre tava lá junto comigo, sabe? Assim, até me emociona falar, porque... porque é um momento que a gente vive que a gente realmente se encontra muito vulnerável, né? E aí, assim, você tem uma pessoa que liga pra você, viu? Tô indo aí, sabe? Fica com o bebê, pode dormir. Quantas vezes ela fez isso pra mim, sabe? Eu acho que são coisas, novamente falando, são coisas simples que a gente precisa naquele momento, né? E o quanto isso é valioso. Tudo bem Que que é bem... episódio emocionante. Tudo bem que é bem chato ficar com a criança, com o nenenzinho assim, Nossa, né? super. Aquela coisinha É gostosinha. um sacrifício ficar carregando a criança. Mas às vezes a gente não tem esse apoio, né? É. Até mesmo assim, eu não quero incomodar ou não quero atrapalhar. E às vezes a gente acaba deixando, né? E assim, eu falo em outra posição, porque assim, eu tenho amigas que eu acho que eu poderia ter oferecido mais, mas que por receio e às vezes falta de informação, eu não vou respeitar o momento dela agora. E às vezes a gente acaba deixando, né? Por não saber, né? Por não saber. Como lidar com Exatamente. isso, né? E às vezes, quando você não é mãe, eu acho que foi lindo isso que você teve, Mari. Porque quando a gente não é mãe, a gente também não entende como é esse processo, né? Sim. Então, por isso que muitas vezes a gente fica receosa, acha que a pessoa vai ficar brava, não entende o que a pessoa tá sentindo, né? Às vezes não tem tanta intimidade assim. E aí, quando a gente passa por esse processo, a gente também cria mais empatia, né? Eu, inclusive, me tornei doula por isso. Porque eu falei, as mulheres precisam desse apoio que eu tive na minha segunda gestação, né? Então, eu quero dar para as mulheres isso que eu tive. Porque na minha primeira me fez muita falta. Sim, sim. E, gente, que episódio... Que episódio é esse? Né? Acho que lindo, cheio de muita informação, né? Muita coisa valiosa. Acredito que conversar e falar diretamente, né, para mulheres gestantes, né, que estão nesse processo é muito valioso, né? E, Gabi, não tem nem palavras, não tem nem palavras. Pra agradecer, né, por você ter topado estar aqui junto com a gente, né? Abrir aí Abrir. todas essas questões, né, tão importantes. E teria, assim, algumas dicas, talvez conselho, alguma mensagem final que você gostaria de deixar, né, nesse meu momento? Bom, primeiro deles, né, para as gestantes. Se tiver como, tem uma doula. Isso é fato. Né? Mas se não puder, pelo menos que busque informação, né? Que faça escolhas conscientes, que realmente seja protagonista do maternar. Hoje a gente tem essa possibilidade de ser protagonista, de ser a mãe que a gente quer ser, independente das pessoas. Então, tenham informação. Acho que isso é primordial na nossa maternidade. E para quem é família, é rede de apoio, né? Sejam realmente apoio. É isso que é importante pra gente nesse momento. Então, a mulher falou que quer ter parto normal, fala que ela vai conseguir, né? Dá apoio. Quer amamentar, fala que vai conseguir, dá apoio. Porque é tão difícil, né? A gente passa por um processo emocional de tanta mudança hormonal. Então, precisa ter esse apoio. Que bacana, perfeito, né? Tudo. Então é isso. Acredito que deixou aí o coração de muitas mulheres muito quentinho nesse momento, né? O coração das gestantes muito mais quentinho, né? Conseguiu acolher, acredito trazer tudo isso muito importante. E já que você acolheu, a gente vai acolher ela com um docinho, né? Ai, que delícia! Vamos, Mari! Muito bom, E né? esse é muito bom A mesmo, gente muito trouxe, especial. né, pra você um mimo da nossa patrocinadora, Lidiane Soares, né? Trabalhei com doces, confeitaria artesanal lá em Itu. E ela mandou, já abre aí, ela mandou aí uns docinhos pra você, né? Docinho é sempre bom. Muito bom, né? Pode me E aí cobrar o da mais Lídia é vezes. muito, é muito especial também, né? É um docinho maravilhoso também acompanhando aí. Olha que capricho, né? gente. Lídia Nossa, demais. que delícia. Amei. Obrigada, Lid. E aonde que as mulheres te encontram, né? Pra elas saberem do seu serviço, deixa suas redes sociais, né? Tá. Fala pra elas. Bom, tem meu Instagram, que é o da Doula Gabi. Vocês vão ver a minha foto lá. Tem o da minha empresa também, que é a Acalanto Doulas. Hoje eu trabalho com mais 2 doulas, porque não dou conta sozinha. Então, elas são minhas parceiras, que têm a mesma linha de raciocínio que eu dentro do nosso trabalho. E Facebook, Gabriele Lécia, doula e educadora perinatal.
Perfeito. Então, quem precisar aí de doula, né? Qual que é a região que você atende? Atendo São Roque, Mairim, Araçariguama, Sorocaba, Cotia, Vargem Grande, Votorantim, São Paulo, toda essa região. Dá pra ir pra Itu também? Itu, Boituva. Olha, gente, tá em todo Nossa, lugar. tá em todo né? lugar. Tá de fácil Eu e acesso. meu carrinho, pegamos a estrada e vamos. Isso aí, Gabi. Gabi, a gente queria agradecer muito, né? Sua participação. Acredito que entregou o propósito do nosso podcast, né? Que é realmente, né, falar aí para ter uma mente Pra valiosa Exatamente. em inúmeras situações. E nessa situação aí, né? Tão tudo importante, isso tão importante. e especial no momento, né? Das Ai, famílias gente. e das mães, principalmente. Eu que agradeço a oportunidade, vocês são maravilhosas. A Mai sabe que ela tem meu coração todinho. Muito obrigada. E é isso aí. É isso, e a isso gente aí. fica então por aqui, Isso aí. né? E a gente se vê no próximo episódio do Valiosamente. Hold me close till I get up.